Você costuma ler e não conseguir memorizar, não consegue absorver as leituras que você faz. No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 métodos que são ideais para que você consiga absorver quando você faz uma leitura e ainda conseguir memorizar isso, não só ler e esquecer, ler e conseguir reter. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só a decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com novidades para você melhorar sua forma de estudar. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, e se você quer aprender a estudar de verdade, aqui é o melhor lugar. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 métodos que são ideais para que você consiga melhorar e absorver os conteúdos quando você vai fazer uma leitura. E a primeira coisa que eu já gosto de deixar claro antes da gente começar os 3 métodos é a questão de que você precisa entender que existem tipos de leitura e o quanto que isso vai influenciar no seu desempenho e na sua absorção do conteúdo. A primeira coisa nesse ponto é que você precisa entender que tem leitura de prazer e leitura de trabalho. Igor, o que é isso e como que funciona? Por exemplo, a leitura de prazer é uma leitura que você vai fazer para se distrair, para distrair a cabeça. Então é aquela leitura que é mais leve, que você lê antes de dormir, que você lê, hoje eu estou livre aqui, vou aproveitar para ler um pouco. Isso é uma leitura de prazer. E também tem a leitura de trabalho, que é a leitura onde você estuda o livro, você não só lê o livro, você absorve muito mais conteúdos, você quer tirar, extrair conteúdos daquela leitura. Então você estuda aquele livro. Isso é uma leitura de trabalho, que é quando você quer aprender. E por que precisa entender esses objetivos de leitura? Porque se você não souber qual é o teu objetivo com o livro, a chance de você ler e aquilo começar a ficar chato, ser uma chatice para você, ou você parece que lê, daí não consegue absorver nada, mas por acaso você estava lendo um livro de prazer. Você está lendo um livro que é mais para relaxamento. Então é isso que você tem que entender, diferenciar, porque isso vai influenciar qual o objetivo que você vai ter com essa leitura. Qual é o motivo por que eu estou lendo esse livro? Isso é muito importante você ter sempre antes de você ler. Qual é o motivo de eu estar fazendo essa leitura? Então, por exemplo, se é uma leitura de prazer, você vai extrair algumas informações do livro. Só que vai ser informações como uma frase que pode ser motivacional, uma frase que você pode usar. Já na leitura de trabalho, é uma leitura que você vai extrair texto, vai extrair conteúdo ali que você pode, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho sobre marketing. Eu estou estudando esse livro de marketing aqui. Você vai extrair informações, por exemplo, o que é branding, o que é marketing financeiro. Tudo isso você vai entender. Tudo isso que você precisa separar. Então, por isso que é importante separar. Isso é uma leitura de prazer para mim. Isso é uma leitura de trabalho. Por exemplo, ler romance para mim é uma leitura de prazer, que é uma leitura que eu leio assim, quando eu vou antes de dormir, quando eu tô ali tranquilo. Já para mim, leitura de trabalho é leitura que envolve cognição, neurociência, porque é uma coisa que envolve o meu trabalho, que é o estudo e neurociência. Então, são coisas que envolvem o meu trabalho. Então, para mim, quando eu pego um livro de neurociência, eu pego um livro que fala sobre aprendizado, sobre memória, são livros que eu estudo ele, eu não só leio eles. Isso é de cara que você precisa ter. Tá, Igor, mas qual que são os métodos de estudo? O primeiro método é a leitura de extração. E como que você vai fazer essa leitura de extração? Existe uma forma de você conseguir arrancar essas informações do seu texto. E como que você pode fazer isso? Parando de parágrafo a parágrafo e tirando palavras-chave. Isso é ideal para você extrair o conteúdo. Por que tirar palavras-chave de uma leitura? Porque a palavra-chave é a palavra que define o que o texto quer dizer, o que o parágrafo quer dizer. Por exemplo, eu vou pegar um livro aqui. Eu tô com um livro aqui e eu quero tirar palavras-chave. Eu quero fazer o método de extração. Como que eu vou extrair as informações dessa leitura? Eu vou ler parágrafo a parágrafo, só que cada vez que eu ler o parágrafo, eu vou tirar palavras que definem, palavras que são que resumem o texto. Se você tirar aquelas palavras do texto, o texto perde o sentido. E por que você precisa fazer isso? Porque são as palavras-chave que vão resumir o que o autor quis dizer naquele parágrafo. Isso para você é fundamental, porque você precisa tirar o máximo de informação possível desses textos. Porque se é uma leitura de trabalho, você quer extrair informações, você quer tirar informações. Então o método ideal é que quando você for ler,
você vai parando de parágrafo a parágrafo. E porque quando você for parar nesse parágrafo, opa, esse parágrafo falou sobre tal coisa, mas tem tópicos diferentes ali, principais, as palavras-chave que resumem aquele texto todo. E é essas palavras que você precisa extrair, que você precisa tirar elas do texto. Então você precisa grifar ou até anotar. Então isso define o texto. Por quê? Porque isso vai demonstrar que você sabe o que o autor quer dizer. É nesse ponto que você consegue identificar que, eu sei o que ele está querendo dizer. Porque se eu tirar essas palavras, o texto perde o sentido. Então são palavras que são fundamentais para você extrair. É nesse ponto que você já tira o ouro do texto. Então você está lendo, você já tira ouro do texto ali. A outra coisa que você pode fazer na leitura de extração é também resumir aquilo que você entendeu do parágrafo. Isso vai te ajudar a mostrar que você entendeu o que você leu e também tirar informação. Então, por exemplo, lá eu li o parágrafo, o parágrafo quis dizer isso, mas eu não posso colocar exatamente como está escrito. Eu tenho que colocar com as minhas palavras para mostrar que eu entendi o que eu li. Porque muitas vezes a gente passa por um parágrafo e a gente lê, eu entendi. Tipo, passa. E muita coisa fica despercebível ali. Então a gente não consegue tirar as informações. Então você grifar as palavras que são chaves e tirar elas, né, extrair essas palavras-chave e resumir da forma que você entendeu, vai te ajudar a absorver mais esses conteúdos. O segundo método de leitura vai funcionar muito principalmente para você que quer ler um artigo em inglês e você não sabe, ou um artigo em outro idioma que você não tem 100% do domínio. E como que isso vai te ajudar? Pensa comigo, se você vai ler um artigo, por exemplo, em inglês, ou um texto em inglês, você está fazendo uma leitura em inglês, e você não tem 100% do domínio do inglês, você não sabe direito, como que você vai extrair, como que você vai pegar o método de leitura nesse ponto? O que acontece? Se você não entende, tem palavras que juntando você consegue formar uma coisa. Então vai ser mais ou menos parecido com a extração. Só que agora você vai grifar as palavras que você não sabe a tradução, mesmo que sejam muitas. Tem algumas palavras que a gente consegue meio que deduzir a tradução, porque são muito similares ao português. Então a gente consegue deduzir a tradução. Então você vai lendo, entendi isso aqui, mas essa palavra eu não sei. Vai grifando até chegar no fim do texto. Depois de chegar no fim do texto, você volta e traduz todas as palavras. Antes de começar a leitura de volta, você traduz todas as palavras que você grifou, mesmo que sejam muitas, e depois você volta. Ali você vai perceber que você consegue entender melhor o texto. Entendeu melhor o texto? Como que você vai extrair essas leituras? Agora o objetivo foi cumprido, eu consegui entender o que está escrito. A primeira coisa que precisava entender era entender o que está escrito, porque você está em outro idioma, você precisa entender esse idioma. Beleza, eu entendi. Como que eu vou extrair essas coisas do inglês? Vai ser basicamente a mesma coisa da leitura de extração. Você precisa mostrar para você que você aprendeu. A melhor forma de você conseguir absorver um conteúdo é mostrar que você aprendeu. Então, o que você vai fazer? Resume aquilo que você entendeu da leitura. E sempre que você for resumir o que você entendeu, você pergunta: eu entendi o que eu li? Não ficou claro para você? Volta. Pensa que você vai dar uma aula sobre esse assunto, então você precisa ter o domínio dessa leitura. Se você não tiver o domínio dessa leitura, você não consegue absorver. Então você tem que ter o domínio disso. Então, por exemplo, você leu lá, mesmo assim, mesmo com eu traduzindo, eu não entendi direito. Volta e lê de novo. Vê o que não tá encaixando, que não tá fazendo com que você consiga ler. Não tô conseguindo entender isso. Volta, relê. Beleza, agora eu entendi. Faz um resumo do que você entendeu. Sempre, você tem que ter isso muito claro na cabeça de vocês, que se eu não entender o conteúdo, eu preciso voltar nele. Mesmo que não adianta eu só passar despercebido ali para dizer que eu li e no fim eu não consegui absorver. Por isso que muita gente não consegue memorizar o que lê. Porque justamente pelo fato de que passa batido ali, finge que entendeu e continua só porque quer terminar o livro logo. Então, pensa sempre. Eu entendi o que eu li? Beleza, eu entendi. Agora eu resumo o que eu entendi. Eu entendi isso, aquilo, isso, aquilo. O que vai importar é o que você entendeu. Isso vai demonstrar que você tem domínio desse conteúdo da sua leitura. E o terceiro método, que é o método de como que você vai fazer para absorver essa leitura que você teve, essa leitura que você fez desse livro. Como que você consegue reter essas informações, porque muita gente consegue ler, mas não consegue absorver. Isso é um problema de, 90% dos estudantes. Eles leem, mas eles não conseguem absorver. E a melhor forma de você absorver e mostrar que você absorveu é a verbalização. É falar sobre aquilo que você estudou. Então, por exemplo, você estudou um tópico lá que você achou super importante do livro. Você pode
contar com um amigo, contar para uma pessoa da sua família. Ah, não tem ninguém para eu contar, ninguém liga porque eu estou estudando aqui. Beleza, pega a parede e começa a dar uma aula para a parede. Pensa que a partir de agora você é o professor desse conteúdo, desse tópico que você leu do livro. Ah, o tópico falava sobre procrastinação, por exemplo. Ah, como que eu vou dar uma aula sobre isso? Ah, o livro falava sobre isso, que tinha esses pontos que eram importantes e relevantes, né? Você começa a explicar. É dessa forma que você pega o que você leu e você consegue verbalizar e reter, porque quando você fala sobre aquilo que você aprendeu, você demonstra domínio e demonstra que você está trazendo essas informações de volta na sua cabeça. Então você absorveu e você está trazendo de volta esse conteúdo na sua cabeça. Você relembra para a tua cabeça. Um pouco da memorização é repetição. Então você explicar isso, você vai trazer na tua mente e você vai revisar isso de novo. Então você pensa que você reteve e agora você revisa. Esse é o melhor método de revisão, principalmente para o método de estudo. Então, se você quer aprender e memorizar, você precisa fazer essa estratégia que eu te mostrei e ainda verbalizar. Então, não tem ninguém para explicar? Pega o espelho, pega a parede e começa. Ah, o autor citou nesses pontos tal, 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 ele falou sobre isso, que pode ter relação com isso. Explica. Explica, você precisa trazer para tua mente. E se você ficar, nossa, eu não entendi direito esse ponto, volta no livro. Por isso que é importante também você colocar aqueles post-its que marca as páginas que você anotou, principalmente. Porque daí você consegue voltar no livro e rever aquilo que você estudou. Daí, para te poupar tempo, você só vai ler o resumo que você fez. Por isso que é importante fazer o resumo de parágrafo. Porque senão você vai ter que ler tudo de novo até encontrar o ponto que você precisa. Não, você pode ler agora o resumo que você fez do conteúdo. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e também me seguir no meu Instagram, @IgorPsico, que está aparecendo aqui para vocês, e também está no primeiro link da bio. Lá eu sempre respondo a caixinha de vocês, principalmente tirando as dúvidas de vocês. Então lá eu consigo ter uma dinâmica maior com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido, principalmente na questão do estudo e na leitura, né? Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!